Olá, terceira séries, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tranquilo? Muito bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos para a última aula da apostila 3, né, frente D, aula 6. E essa aula é uma aula com bastante conteúdo, então eu dividi ela em duas partes, tá? Então hoje a gente vai ver a primeira parte, parte de circunferência e círculo, e finalizamos essa aula na próxima semana, ok? Então, para essa aula, a gente vai trabalhar, como eu disse, circunferência e círculo. E para isso é fundamental que você saiba distinguir um do outro, né? Qual a diferença entre uma circunferência e um círculo? Ou é a mesma coisa, né? Quando eu faço um desenho como esse aqui, isso é uma circunferência ou é um círculo? Depende do que você está olhando, né? Se você estiver olhando para essa linha, você está olhando para a circunferência. Se você estiver olhando para a região, você está olhando para o círculo. Então, eu gosto de usar uma frase que define os dois elementos, né? Diz assim: círculo é a região delimitada pela circunferência. Então, o círculo é essa região. Se é uma região, eu calculo a área de tudo que for referente a círculo. Então, círculo é a região delimitada pela circunferência. Então, a circunferência é o limite do círculo, tá? E se é um limite, se é uma linha, ela só tem uma dimensão, só tem comprimento ou perímetro. Quando eu falo em comprimento, eu estou falando em perímetro. Quando eu falo em perímetro, estou falando em comprimento de uma circunferência, tá? Então, a linha que limita o círculo é a circunferência. Então, de circunferência, nós calculamos comprimento, utilizando a fórmula 2πr, ou π vezes diâmetro. E de círculo, a gente calcula a área, usando a fórmula πr ao quadrado, π vezes raio ao quadrado. Certo? Raio é o segmento de reta que une o vértice, o centro, desculpa, até qualquer ponto da circunferência. Isso aqui é raio. Tá bom? Tanto para circunferência quanto para círculo, você tem o mesmo raio. Tá joia? Arco. Arco, né, vamos supor que eu tenha um ponto A aqui e um ponto B aqui. Arco é essa região. É um pedaço da circunferência que une dois pontos dessa circunferência. Então isso aqui é um arco. Um arco de comprimento L. L minúsculo. Tá? Corda é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Por exemplo, A e B, ou tem aqui um ponto P, né? O ponto P ligado com o ponto A, isso aqui é uma corda. A corda PA ou AP, certo? Então a corda é um segmento de reta. Cuidado para não confundir arco com corda. Arco é um pedaço da circunferência. Corda é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Abro um parênteses aqui para lembrar vocês que a maior corda é a que passa pelo centro, né? Por exemplo, eu tenho um ponto D e um ponto F. O segmento DF é uma corda e está passando pelo centro. Então, ela representa a maior corda que uma circunferência pode ter, que é o diâmetro, né? Esse comprimento aqui é raio mais raio, que nós chamamos de diâmetro. O diâmetro de uma circunferência ou de um círculo tem comprimento igual ao dobro do raio, né? Então, a maior corda que você pode ter numa circunferência é o diâmetro. Ângulo central é o ângulo com vértice no centro. Então, por exemplo, deixa eu apagar esse R aqui. Por exemplo, eu tenho um ângulo AOB. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, é o ângulo central que determina o comprimento desse arco. Tá? O ângulo central sempre tem o vértice no centro da circunferência. Ok? Como se calcula o comprimento de um arco? Bom, para calcular o comprimento de um arco, eu preciso saber qual o ângulo representado por esse arco, qual o ângulo que determina esse arco. E aí eu vou usar a regra de 3. O comprimento 2πr, que é o comprimento da circunferência, corresponde a um ângulo de 360 graus.
L, que é o comprimento do arco, corresponde a um ângulo alfa. Então, se por exemplo, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, você vai usar a regra de 3 aqui, né? Multiplicação cruzada. 90 é a quarta parte de 360, certo? Então, esse comprimento vai ser a quarta parte do comprimento da circunferência. Ok? Então, essa regra de 3 você usa para calcular o comprimento de um arco. Joia? Esse ângulo pode estar em graus ou em radianos. Lembra que π radianos corresponde a 180 graus, né? Então ele pode te dar esse ângulo em graus ou em radianos. Se ele te der em radianos, aqui no lugar do 360 você vai colocar 2π. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Vamos para o círculo agora. O que se utiliza de um círculo? De um círculo se utiliza setor circular. O setor circular é a fatia da pizza. Vamos imaginar um arco aqui, pode ser com A e B também, não tem problema, determinados por um ângulo alfa. Isso é um setor circular, essa região aqui, pessoal. Tá? A fatia da pizza. Eu quero calcular a área desse setor circular. Aqui na circunferência eu calculei o comprimento do arco, porque era em cima da linha. Agora é na região, então eu vou calcular a área. Como é que eu calculo essa área? Vejam, se fosse todo o círculo, seria πr ao quadrado. Ou seja, se o ângulo da pizza fosse de 360 graus, a área seria a área do círculo. Certo? Mas eu não tenho todo o círculo, eu tenho uma área S, ou A, né? A área do setor circular. Então, para isso eu vou usar o ângulo alfa. De novo, né? Se aqui fosse, por exemplo, um ângulo de 120 graus. 120 graus é a terça parte de 360. Então, esse teu setor circular teria a área correspondente à terça parte da área do círculo. Tá bom? Então aqui você vai fazer regra de 3 simples, multiplicação cruzada, para encontrar a área do setor circular. Ok? Vou resolver os exercícios 1 e 2 da página 14 agora. Muito bem. O exercício 1 é um exercício da FUVEST. Diz assim: na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma circunferência de raio 2. Então a área da região achurada é... Tá, então o quadrado tem lado 4. Uma das suas diagonais, né? E essa semicircunferência aqui tem raio 2, tá? Então, 2 centímetros é o raio. Ele quer saber qual a área achurada aí, tá? Bom, se não tivesse essa diagonal aqui, né? Eu teria a área de uma semicircunferência, ou seja, calcularia a área da circunferência e dividiria por 2. Mas tem essa diagonal, então eu vou dividir essa minha figura em duas partes. Vou chamar isso aqui de área 1 e isso de área 2. Tá? A área 1 é um triângulo. É um triângulo retângulo, né? De base 2 e altura 2 também, porque do centro até qualquer ponto da semicircunferência são 2 centímetros, né? Então aqui também é 2. E a área 2 aí não é reto aqui, né? É um setor circular, né? A área 2 é um setor circular. Tá? Percebam que a área 1 é definida pela diagonal com esses dois lados retos, é um triângulo. Já a área 2 tem esses dois lados aqui e um pedaço da circunferência lá. Então é um setor circular, é uma região do círculo. Ok? Vou calcular as áreas separadamente e depois somar. Então vamos lá. Primeiro, área 1, que é a área do triângulo. Como eu disse, é um triângulo retângulo de base 2 e altura 2. Área de triângulo eu faço base vezes altura sobre 2, né? Então base 2, altura 2 dividido por 2. Simplifica aqui, vai dar 2 centímetros quadrados. Essa é a área 1, a área do triângulo. A área 2 é um setor circular. Então, para calcular a área 2,
eu preciso usar a fórmula da área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado corresponde a um ângulo de 360 graus. Tá? Então, se esse ângulo fosse de 360 graus, eu teria πr ao quadrado como a sua área. Mas não é, então eu vou chamar essa área 2 de S. Para um ângulo de quanto? Quanto é o ângulo central nesse ponto? Vejam que aqui é 90 graus, né? Então você tem um ângulo de 90 graus. Ok? Vou substituir o R, qual é o raio? 2, né? Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado corresponde a 360, S corresponde a 90. Multiplicando cruzado isso, você tem S vezes 360 é igual a 90 vezes 4π, que dá 360π, né? Aqui é 4 vezes 90, 360. Então o S é igual a 360π sobre 360, corta 360, vai dar π centímetros quadrados. Outra forma de chegar a isso seria, você viu que deu 4π, como 90 é a quarta parte de 360, a área S vai dar a quarta parte de 4π, que é π. Tá bom? Então a área, ele pediu a área achurada, né? A área achurada vai ser igual à área 1 mais a área 2, que é área 1, 2, mais a área 2, π. 2 mais π centímetros quadrados, 2 mais π ou π mais 2, resposta item B. Beleza? Tranquilo? Depois é legal voltar nesse vídeo, ver se entendeu bem, tentar fazer de novo, né? Qualquer dúvida, perguntar. Ok? Vamos fazer o número 2? Esse exercício 2 da Federal do Paraná diz assim: num projeto hidráulico, um cano com diâmetro externo de 6 centímetros será encaixado no vão triangular de uma superfície, como ilustra a figura abaixo. Que porção X da altura do cano permanecerá acima da superfície? Então o que ele me deu aqui no desenho? Ele disse que o cano tem 6 centímetros de diâmetro. Essa altura, né, dessa cunha aqui, né, desse vão, tem 8 centímetros, e X é o quanto do cano que fica acima desse plano. Tá? Disse também que essa cunha forma um ângulo de 60 graus. Ok? Então eu tenho que calcular esse comprimento. Bom, você sabe que quando você traça o raio a partir de um ponto de tangência de uma reta, o raio é perpendicular a essa reta tangente. Ou seja, se eu traçar o raio a partir de um desses dois pontos de tangência aqui, esse raio vai formar 90 graus com a reta tangente. Tá? Sei também que esse ângulo aqui, se eu traçar essa linha, ele ficará dividido exatamente ao meio, né? Vai ficar 30 para cá e 30 para cá. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. E eu vou chamar esse segmento aqui de H, tá? Que é a distância do vértice até esse ponto aqui. Tá bom? Quando eu observo esse triângulo, eu conheço esse segmento, né? Isso aqui vale 3 centímetros, porque é o raio da circunferência 6. Né? Então isso aqui vale 3, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30, e eu quero calcular a altura, que é a hipotenusa desse meu triângulo em vermelho aqui, né? Deixa eu fechar o triângulo vermelho aqui. Tá? Esse H é a hipotenusa do meu triângulo vermelho. Então, cateto oposto e hipotenusa, usa a razão seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto 3 sobre hipotenusa H. Ok? Seno de 30, você vai olhar na tabela lá, é 1/2.
Então, multiplicando cruzado aqui, você tem 1 vezes h igual a 2 vezes 3. Isso quer dizer que essa altura vale 6 centímetros. Tá bom? Agora, para que calcular essa altura? Porque eu sei quanto vale essa distância aqui. Quanto vale essa distância aqui? Isso aqui é exatamente o raio da circunferência. Então também vale 3 centímetros. Correto? Isso quer dizer que... Deixa eu usar uma outra cor aqui para representar, para facilitar, né? Se eu chamar tudo isso aqui de uma altura H maiúsculo, né? Esse H maiúsculo será 6, que é o H, mais 3, que é o raio do cano. Então esse H é 9 centímetros. Tudo bem? Se aqui você tinha 8 centímetros, eu tenho que o 8 mais o x, o 8 mais o x vai dar o H maiúsculo, que é 9. Né? Portanto, x é igual a 9 menos 8, ou seja, 1 centímetro. Resposta à letra B. Em centímetros? É em centímetros. Tá bom? Aí o exercício. Parece um pouquinho complicado quando você começa a até conseguir enxergar que aqui dá para formar um triângulo retângulo, né? Que você tem o ângulo de 30 graus ali, né? Porque você passa exatamente na metade do vão aqui, né? O vão está tangenciando a circunferência nos dois lados, então vou dividir ele passando pelo raio exatamente, passando pelo centro exatamente ao meio, né? Vou formar dois ângulos de 30 graus, aí você consegue enxergar no triângulo retângulo a relação seno, calcula a altura, soma com o raio, você tem a altura que o cano está, né? O topo desse cano está a 9 centímetros do vértice. Como o x é o que falta para atingir a partir de 8, 9 menos 8 dá 1 centímetro. E é isso aí. Valeu, galera! Na sequência, eu estou com vocês para tirar as dúvidas das aulas anteriores. E vocês podem começar a fazer os exercícios que começam lá na página 19 e vão até a página 24, final dessa apostila. Tem 20 exercícios aí. Os que forem referentes à circunferência e círculo, vocês podem começar a fazer. E os que forem referentes às propriedades das circunferências, a gente faz na próxima aula. Valeu? Até daqui a pouco. Grande abraço. Tchau, tchau.